Olá, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, esse nosso encontro semanal, no qual sempre procuramos trazer algum assunto que seja do seu interesse. E com muita satisfação, a nossa convidada de hoje, a nossa colega, que já esteve aqui na TV Sete Lagoas e está de volta. Brevemente teremos a presença dela aqui na grade de programação da TV Sete Lagoas. Socorro Carvalho, seja bem-vinda novamente à casa, Socorro. Obrigada, Rosalvo. Eu me sinto muito feliz. Na verdade, uma vez que você foi de uma casa, eu acho que você é para sempre dessa casa. Os membros dessa casa sempre me acolheram de forma muito carinhosa, sempre de forma muito respeitosa, e então eu fiz aqui meu lugar. Eu acabo não conseguindo ir para outro lugar. E quando eu pensei em voltar, quando surgiu a ideia de um novo projeto, esse projeto é aqui na TV Sete Lagoas, com certeza. Mas antes de falar da Socorro na televisão, tem a Socorro em outras atividades profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a sua formação, a sua atuação profissional, Socorro. Então, eu sou administradora de empresas, sou pós-graduada em gestão pública municipal e estou com um mestrado no meio do caminho em transportes. São áreas muito distintas, mas que estão, de uma certa forma, interligadas à coisa pública, que eu acabo me interessando muito. Já fui candidata a vereadora, aqui nessa casa eu fiz já participei de outros 3 projetos, que foi o primeiro programa, né, que foi o programa em conjunto, que foi uma parceria muito bacana que eu fiz com outras 2 amigas, a Cíntia Lavioli, e aí a gente teve a Glenda, teve algumas outras parceiras que passaram comigo por esse projeto. Depois eu fiz o Rotary no rádio, na ocasião eu era rotariana, continuo rotariana de coração, mas não sou atuante mais. E depois eu fiz uma parceria também com o Direito do Cidadão, que na época era com o Dr. Francisco. A gente tratava de questões ligadas ao público mesmo, ao cidadão, de modo geral. Então, de uma certa forma, a minha formação, ela me remete e quase sempre me coloca na condição de trabalhar com o público. Mas permita-me, já que você falou que está fazendo um mestrado em transporte, hoje você não passa um dia sem que a mídia te bombardeie com notícias, comentários, críticas em relação a este que é hoje um grande gargalo na vida do brasileiro, que é o transporte, né? Já que você está lá, nesse meio, fazendo um mestrado, existe solução a médio prazo para esse problema? Olha, seria muito otimista da minha parte dizer que a médio prazo haja solução. A gente tem de cara um problema muito grande que é chamado de externalização, que é assim, a montadora, ela tem condição de produzir e produz. Então ela coloca uma infinidade absoluta de carros na rua. Primeiro ponto. E aí, esse é um grande problema, porque o cidadão, do outro lado, no outro ponto, ainda acredita que ter um veículo é status. Então, eu quero atender o meu status, eu vou ter uma condição financeira melhor, quando eu consigo ter minha casa bacana, ter um carro bacana, posso ir e vir com tranquilidade. Aí vem a montadora que conhece esse desejo do cidadão, né, do seu cliente, então coloca carro na rua. O que acontece? Muitos carros na rua. E, consequentemente, as vias não estão preparadas. Se me permite, no meio do caminho, a facilidade de crédito. Não, aí entram os outros agravantes, né? Que é a facilidade de crédito, que é muito grande. Você financia hoje com uma tranquilidade absurda, porque a forma de comprovação de crédito é muito falha. Eu já trabalhei numa financeira, né? E eu sei que é muito falha. Tem ainda a questão de o transporte público ser de muita, mas muita escassez, de muita deficiência. Isso acaba fazendo com que o cidadão não queira se sujeitar, por exemplo, 7 horas da manhã você vai para o trabalho, você paga aqui em Sete Lagoas especificamente, é muito caro. Você paga, por exemplo, do Boa Vista ao centro da cidade, acho que R$ 2,50, né? E aí o que acontece? Uma mulher que precisa sair de casa arrumada, de salto, para ir trabalhar para o serviço bacana, entra num ônibus super lotado para andar em pé, às vezes com pessoas mal cheirosas, num espaço muito pequeno, é muito desagradável. Então as pessoas optam por sair de carro. E esse é um problema muito grande, porque é cultural, mas tem a questão financeira que envolve as grandes montadoras e elas, querendo ou não, movimentam o mercado.
é possível uma mudança, sim, a partir do momento em que o cidadão comece a se conscientizar, e eu falo isso o tempo inteiro, por mais que possa parecer cruel com o cidadão, mas é o cidadão quem tem que tomar postura de não querer esse tipo de situação mais. Quando o cidadão correr atrás, admitir que o transporte público é uma das 5 condições básicas que o governo tem a obrigação de oferecer para o cidadão, aí nesse momento o cidadão correndo atrás disso, exigindo isso, cobrando isso, ele vai ter esse respaldo. Aí o transporte público vai ser obrigado a melhorar e as montadoras, provavelmente, se for uma exigência do cidadão, terão responsabilidade com o trânsito, com as vias, com a pavimentação, com a sinalização, com projetos melhores, porque as nossas ruas, de devolver um pouco, isso, falou tudo, de devolver um pouco do que eles recebem em escala grandiosa. E aí é um projeto social. Projeto social. Projeto social com a participação ativa do cidadão. Se o cidadão não se envolver, se o cidadão não parar de achar que a coisa pública é do governo e não da gente, nós não teremos grandes melhorias em aspecto nenhum. Pois é, mas não é queimar o ônibus que vai resolver o problema. Não. Não é violência. Hoje nós não vivemos mais no olho por olho, dente por dente. Isso não funciona. Não pode ser dessa maneira, porque senão a gente acaba... Uma empresa que já se sente, que diz, entre aspas, que já está tendo prejuízo com o transporte, se diminui o ônibus dela, aí vai ficar mais complicado ainda. Eu não consigo entender essa lógica das pessoas que queimam ônibus. Todo dia você vê isso no noticiário. Pois é. Porque um ônibus queimado é um ônibus a menos circulando. Então eu não entendo essa lógica. Não, e destruir não agrega valor. Na verdade, a gente precisa arranjar formas de construir políticas bacanas, de construir pensamentos novos, para que essas novas construções tragam uma realidade diferente. Porque é preciso resgatar, em relação ao transporte especificamente, eu amo de paixão falar de transporte, é preciso resgatar em relação ao transporte, que o transporte é uma obrigação do governo. E o governo precisa ter isso. Quando se descobriu que era um meio de negócio lucrativo, aí os empresários chegaram, abriram, tomaram conta, o governo foi saindo devagarzinho e a responsabilidade dele se eximiu no caso. Então o cidadão ficou diante de um mercado. E o transporte não é um mercado, é uma atribuição de responsabilidade do governo. Assim como saúde e educação, para a iniciativa que ele concede. Privada. Quer dizer, a iniciativa privada adquire o direito de explorar aquele serviço. Ela não é dona. E tem um negócio que é muito pior. Esses cálculos de valores, de tarifa, tudo isso é calculado matematicamente. E se pelo menos o governo acompanhasse essa forma como esses cálculos são feitos, qual que é o gasto efetivo de gasolina ou de combustível, né? Qual que é o gasto efetivo de transporte, de mão de obra, se isso fosse acompanhado de forma rigorosa, de forma sistemática, né, permanente, provavelmente, ainda assim, a gente já teria uma vírgula de melhoria, porque constatar-se-ia que os custos não são o que eles pregam. Então, provavelmente, ou eles poderiam oferecer uma melhor qualidade, ou eles poderiam oferecer, pelo menos, um menor preço para o cidadão. Bom, já que estamos falando disso, depois nós vamos falar especificamente da sua volta para a televisão, mas eu quero explorar um pouquinho mais, porque você já se confessa apaixonado por isso. O que você pensa sobre o passe livre? Quando algumas categorias reivindicam e acham que têm o direito ao passe livre. Olha... É preciso tomar muito cuidado com as questões que são quando elas têm cunho político, quando elas querem ser simplesmente eleitoreiras, quando elas querem ser políticas, quando elas querem simplesmente defender uma bandeira, que às vezes na prática não é essa, e a questão do passe livre enquanto transporte de qualidade para o cidadão. O passe livre, em muitos países do mundo, existe já transporte de qualidade com preço baixíssimo. Se o transporte é de qualidade com preço baixo, ele não precisa ser dado a ninguém. Até porque as pessoas têm condição de pagar por ele. Agora, como o transporte é caro e ele não é considerado, e não é nem de qualidade, e é muito caro, então acaba-se que algumas categorias que recebem menos, por exemplo, um pai de família que tem 3 filhos, que precisam mandar esses filhos para a escola, ganhando o salário mínimo e tendo as despesas que normalmente o cidadão comum tem, então ele precisava de um transporte gratuito mesmo.
Não tem alternativa, né? Os senhores da terceira idade, as senhoras da terceira idade, trabalharam uma vida inteira para chegar num momento da sua vida e poder ter um pouco de tranquilidade, ir e vir com tranquilidade, conseguir comprar seu medicamento, conseguir comer com tranquilidade, né? Conseguir ir e vir e viver com tranquilidade. Aí se tem que pagar, por exemplo, transporte, se tem que pagar remédio, se tem que pagar médico, não sei o quê. Mas a aposentadoria deveria ser digna também. Então assim, é aquilo que eu disse. É uma teia, né? É aquilo que eu disse. São muitas coisas que envolvem. Então, o passe livre, quando ele não é defesa de bandeira, quando ele não é ninguém querendo aparecer e fazer de conta que está oferecendo alguma coisa bacana, é uma ideia fantástica, sim. Porque o transporte público é obrigação do governo. Porque o transporte público, assim como saúde, educação, moradia e segurança, ele é o quinto pilar. Ele tinha que estar aqui. O cidadão tinha que ter o direito de ir e vir, sem precisar desse sofrimento que é passar por essa novela do transporte público. Entendeu? Que ótimo. Um dia quando nós formos falar mais tempo no Debatendo Sete Lagoas sobre transporte, eu vou convidar você a vir aqui. Nós estamos recebendo aqui a Socorro Carvalho no Falando Sério. No segundo bloco, aí sim, vamos falar da volta dela aqui para a TV Sete Lagoas.